abençoado. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. É do conhecimento de todos que o apóstolo Paulo endereça 2 epístolas a seu filho na fé, Timóteo, e o propósito dessas cartas estão imbuídos dentro deste propósito uma preocupação com o ministério de Timóteo. Olhando para o contexto histórico que envolve a construção dessas epístolas, percebemos que de forma primordial o apóstolo Paulo comissiona Timóteo para exercer o seu ministério em dado momento de tempo na região de Éfeso. E na ocupação de seu ministério nesta localidade, Paulo tem consigo algumas preocupações, porque se nós olharmos para a biografia do apóstolo, nós perceberemos que há uma diversidade de companheiros de Paulo que iniciaram juntamente com ele e, dadas algumas circunstâncias da vida, acabaram saindo do caminho que Deus havia lhe designado. Por exemplo, como Demas, que o havia abandonado por ter amado o presente século. Imbuído por esta preocupação e zelo por seu filho na fé, Paulo então resolve endereçar a Timóteo essas 2 epístolas. Ao contrário da carta de Paulo aos Gálatas, que carrega consigo um aspecto apologético, quando Paulo vai fazer uma apologia da fé cristã, que estava carregando consigo alguns princípios que a região da Galácia estavam deturpando. Ao contrário disto, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele carrega consigo um aspecto de aconselhamento ministerial, pois a intenção de Paulo é que Timóteo cumpra com excelência a carreira que lhe foi proposta, desenvolva com plenitude aquilo que ele recebeu do Senhor e que Paulo vai chamá-lo de santa vocação. É imbuído neste ambiente que Paulo então endereça as cartas a Timóteo. E dentre tantos conselhos de Paulo a seu filho na fé, um dos tais está exposto aqui esta noite. Iniciando a sua 2ª epístola, Paulo diz a Timóteo: despertes o dom de Deus que há em ti. Quando nós estudamos esse texto, numa perspectiva da hermenêutica bíblica, nós percebemos que há uma diversidade de caminhos que nós podemos utilizá-los para termos um entendimento do que Paulo está falando. E dentre tantos caminhos eu quero percorrer um aqui esta noite. Observe que Paulo aconselha a Timóteo, e nesse aconselhamento ele diz: despertes o dom que há em ti. A minha atenção recai sobre essa expressão dom. Quando Paulo diz a Timóteo para despertar esse dom, que dom é este que Paulo está aconselhando seu filho na fé para despertar? Quando nós recorremos à teologia bíblica, nós vamos perceber que há uma diversidade de linhas de pensamentos, onde estudiosos se levantam para tentar identificar que dom é este que Paulo está orientando Timóteo a despertar. Por exemplo, William Hendrickson, em seu comentário expositivo, chega à conclusão e acredita que esse dom justamente era o dom que se referia à capacitação que Paulo tinha para dar prosseguimento ao ministério que Deus lhe deu, servindo de honra ao legado deixado por Paulo. Logo, há uma diversidade de linhas de pensamentos que possibilita nos entender que dom é este. De forma geral, num aspecto amplo, nós chegamos à conclusão, e há um consenso por parte dos estudiosos, que este dom que Paulo está se referindo, ele está ligado justamente ao exercício do ministério. Sendo assim, nós olhamos sob esta ótica e nós percebemos que esta expressão dom pressupõe, no contexto em pauta, justamente o que Timóteo recebeu da parte de Deus, por instrumentalidade das mãos do apóstolo Paulo,
e tendo recebido isto, ele está dando consequência e pondo em evidência o que ele recebeu da parte do Senhor. Sendo assim, nós podemos então compreender esta ideia como a vocação, o ministério, a chamada que Timóteo recebeu da parte de Deus. É dentro desta ótica que nós queremos percorrer aqui esta noite. Agora, o interessante é que isto são posições por parte dos estudiosos da Bíblia, mas vamos para uma segunda perspectiva do texto, já que é uma escola bíblica, e em que se consiste o sentido semântico, ou seja, qual é o significado deste dom que Paulo está destacando a Timóteo. Quando nós recorremos à literalidade do texto, quando nós consultamos o texto em sua originalidade, nós vamos perceber que essa expressão dom, ela pode ser conceituada como um favor que alguém recebe sem possuir mérito algum. Um favor que alguém recebe sem ter méritos próprios, sem possuir méritos suficientes. Observe então que o que Paulo está querendo dizer a Timóteo é que esse dom que há dentro dele, esse dom que há em ti, é um favor que Timóteo recebeu, e este favor foi recebido sendo que Timóteo não possuía nenhum mérito suficiente, nenhum mérito próprio para receber este dom. Sendo assim, nós chegamos a alguns entendimentos. Primeiro, o que Paulo está dizendo a Timóteo é que no exercício do ministério não há méritos humanos. No exercício do ministério, na vocação para o ministério, não há em pauta méritos humanos. Ninguém pode, repito, ninguém pode se levantar aqui esta noite e dizer: sirvo ao ministério, ou sirvo à igreja do Senhor, fundamentado nos meus méritos. Ninguém é capaz de se levantar aqui esta noite e dar esta afirmação. E por que não é capaz? Porque o ministério de um vocacionado não é fundamentado pelos seus méritos. O ministério de um vocacionado é fundamentado pela graça de Deus. E quem está dizendo isso não sou eu, está no texto. Olha o versículo 9, ele diz que nos salvou. Paulo se refere à igreja no geral, só que ele vai ser mais específico, e ele diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação. E como isto se dá, Paulo? Não segundo as nossas obras. O que Paulo está dizendo é que tanto a salvação e esta chamada para uma santa vocação não se dá conforme as nossas obras, mas isso se dá por causa de que Paulo, ele continua, mas segundo o seu próprio propósito, mas segundo a graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos. Sendo assim, nós chegamos à conclusão, e eu sei que no labor de uma vocação há uma preparação que parte por nós, seja no estudo da palavra, pois o obreiro que se apresenta, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Mas diante de toda capacitação, diante de toda qualificação que o homem pode fazer, tudo isso se torna nada diante do propósito primário que revela uma vocação da parte de Deus.
não é por causa dos nossos méritos, é por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Sendo assim, quando Paulo vai falar desse dom, há muitos caminhos que podemos percorrer aqui. Eu vou ficar nas nuances desse dom. Diante desse dom, quando Paulo diz que o que você tem, Timóteo, não é por causa do seu mérito, o que você tem, Timóteo, é por causa de um favor que você recebeu sem possuir mérito algum. Quando Paulo impregna isso na mente de seu filho na fé, Timóteo vai chegar a 3 conclusões diante desse dom, ou diante desta vocação, ou diante desta chamada. E qual é a primeira conclusão? Esta chamada não é por causa dos meus méritos, esta chamada é por causa da graça, é pela graça. E quem está dizendo isso não sou eu, é a escola bíblica. Então joga aí Gálatas 1,15, por favor. Olha o que Paulo vai falar na carta à região na Galácia, a carta à igreja inserida na região na Galácia. Eu vou ler o verso 14 para contextualizar. Gálatas 1, 14 e 15. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aí ele entra o versículo 15, mas, conjunção adversativa, quando aprouve a Deus. E o que é que aprouve a Deus, Paulo? Que desde o ventre me separou e me chamou pela sua graça. Isso é interessante, porque como a graça se manifesta na chamada de alguém. Olha como Paulo começa, mantenha o texto por favor. Olha como Paulo começa: mas quando aprouve a Deus. Primeiro esse mas, essa conjunção adversativa, ele está construindo uma ideia no versículo 14, mas ele entra no versículo 15, colocando algo que é contraponto ao que foi construído no 14. Em que sentido? No 14, quem era Paulo? Excedia em judaísmo a muitos da minha idade, era extremamente zeloso nas tradições de meus pais, mas, ou seja, em um momento da sua existência houve um mas. E que mas é este? Quando ele diz: quando aprouve a Deus. Sabe o que é aprouve a Deus aqui? Paulo era um judeu, Paulo conhecia de hebraico. Ele vai utilizar na literalidade do texto o que nós chamamos de hebraísmo. Paulo está revelando a soberania de Deus. O que Paulo quer dizer é: mas quando Deus quis. Por que quando Deus quis? Porque embora estejamos aqui, estamos aqui não por causa do que nós queríamos. Porque a chamada de Deus não começa o homem querendo isto, mas começa Deus querendo isto. Lembra do que Jesus disse aos discípulos por ocasião da última ceia, na iminência dos seus últimos momentos? Ele diz: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. Aí você me diz esta noite: Fábio, eu prego porque eu quero. Devo lhe dizer que você não prega porque você quer. Antes de entrar o teu querer na pregação, primeiro entrou o aprouve Deus. Quando Deus quis. E o que é que Deus quis, Paulo? Duas coisas: desde o ventre da minha mãe me separou. Ele está falando que a separação para a vocação não aconteceu lá no caminho para Damasco.
A vocação e a separação para a vocação aconteceu quando ainda ele estava no ventre de sua mãe. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ele me separou, vírgula. E o que é esse vírgula? É até Paulo se levantar, crescer, estudar, caminhando como perseguidor da igreja. De repente ele vai para Damasco. Aí entra o final do texto: e me chamou pela sua graça. Agora, sabe o que é interessante? Para desconstruir qualquer mérito próprio aqui, porque não há meritocracia no reino de Deus, para desconstruir tudo isso, olhe para o versículo 14 de Gálatas 1, e você vai ver que quem está em pauta é Paulo. Excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Quem era você, Paulo? Extremamente zeloso na tradição dos meus pais. No versículo 14 de Gálatas 1, Paulo está apontando para si e dizendo: eu. Só que quando entra o verso 15, observe que há um sujeito no texto. E quem é o que está em ação no texto? Não é Paulo, porque ele começa dizendo: mas quando aprouve Deus. Como é que é, Paulo? Foi no tempo em que Deus quis. Então olhe para o versículo 15 e você vai ver Deus querendo, Deus separando e Deus chamando. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele quem escolheu a nós. Aleluia. Só que Paulo está entendendo que esta chamada é pela graça. E ele está tentando inculcar isso na mente de Timóteo. Timóteo, esse dom que você recebeu, este favor que há dentro de ti, não é por causa dos seus méritos, é por causa da graça de Cristo. E aí então eu chego à conclusão, resumindo o que é o ministério, o que é a vocação, o que é a chamada, o que é exercer algo no reino de Deus. Tudo isto se resume em uma palavra: graça. Eu prego por causa da graça. Você prega por causa da graça. Você pastoreia é por causa da graça. Você canta é por causa da graça. Estamos aqui esta noite por causa desta maravilhosa graça. Quantos podem erguer as mãos aos céus e com graça dar um brado de adoração ao Deus da graça? Isso é pedagógico, isso é pedagógico. Diga aí para quem está ao seu lado: fomos chamados pela graça. Você pode dizer isso aí para duas pessoas: fomos chamados pela graça. Fomos chamados pela graça. Oh, maravilhosa graça! Só que em segundo lugar, Paulo está tentando demonstrar a Timóteo que esse dom que há dentro de si é um favor que ele não é digno de merecer. E não sendo digno de merecer, e não sendo digno de receber, Paulo vai chegar à conclusão que se essa chamada é pela graça, a capacitação para exercer esta chamada também é fruto da graça. Sabe por quê? Porque a mesma graça que capacita é a mesma graça que chama, é a mesma graça que capacita. Não sou eu que estou dizendo. Vamos para o texto. Segunda missiva de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 3.
versículo de número 5. No capítulo 3, Paulo contextualiza os contrastes da nova aliança para a antiga aliança. Aí ele diz, versículos 4, 5 e 6: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e é por Cristo